Olá, nós estamos falando sobre o tema Vivendo com Sabedoria e hoje em especial nós vamos falar sobre o assunto Vivendo à Luz da Eternidade. Essa é a nossa última lição sobre esse assunto. E eu tenho uma pergunta a você: o que você faria se soubesse que tem apenas 3 meses de vida? Tudo mudaria, não é? Lá em Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo 11, diz: tudo fez Deus formoso a seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Você foi feito para a eternidade. Essa vida não é tudo o que existe. Existe uma outra forma de existir. A Bíblia diz que Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Essa vida aqui é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado da morte, lá na eternidade, do que aqui. Aqui a gente vive 70, 80 anos e passa disso. É canseiro e enfado. A terra é um lugar de preparação, é a pré-escola, é o vestibular da eternidade. É aquele treinamento coletivo que ocorre antes do grande jogo. Para o atleta, é aquela volta de aquecimento antes da corrida valer mesmo. Essa vida é uma preparação para a próxima. Você tem esse impulso inato de ansiar pela imortalidade e isso ocorre porque Deus ele projetou a sua imagem em você e em mim, em nós, para vivermos eternamente, embora saibamos que o tempo, que há um tempo nós todos vamos morrer. A morte sempre parece anormal, sempre parece injusta, não importa se ela chegou aos 80, aos 90 anos. E a razão para nos sentirmos assim é porque nós deveríamos viver para sempre. E Deus condicionou a nossa mente para pensar assim, para desejar isso. Um dia o nosso coração vai parar de bater. Então, será o fim do corpo, será o fim do seu corpo aqui na Terra. Mas isso não significa que é o final da existência. Nós vamos passar a existir em outro plano, porque a morte é a transição para a eternidade. Esse corpo terreno que eu e você nós temos é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de habitação temporária, mas refere-se ao corpo por vir, ao nosso corpo futuro, como morada eterna. Infelizmente, o único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros, são nos velórios. A pessoa começa a refletir sobre a vida. E é interessante como tudo muda quando a nossa vida está deparando e considerando o final dela aqui na Terra. Quando nós estamos para adentrar a eternidade, a gente começa a pensar que esse aqui e agora não é tudo que existe. Quando uma pessoa ela compreende essa transitoriedade dessa vida, ela passa a viver de forma diferente. Ela passa a viver com outro padrão de sabedoria. E o que muda quando a gente percebe que essa vida é somente um ensaio para a eternidade? Bem, primeiro, quando você vive à luz da eternidade, seus valores mudam. Esse mundo é mestre em transformar o que é trivial em primeiras necessidades. É muito comum uma pessoa dizer que está sendo produtivo quando está trabalhando noite e dia e correndo atrás para adquirir coisas e coisas, mas considera total perda de tempo ou desnecessário parar, por exemplo, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para conhecer mais a Deus profundamente. Interessante que o apóstolo Paulo, ele foi alguém que abriu mão de títulos,
de uma carreira promissora como autoridade judaica, como uma autoridade dentro do judaísmo. E ele escreveu aos Filipenses dizendo: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Veja que as prioridades mudam. Veja que aquilo que você pensava que era importante muda. Suas prioridades, quando você as encara à luz da eternidade, elas são reorganizadas. Então aquela coisa de manter em dias tendências, modas, valores populares, já não é mais tão importante. Quando você vive à luz da eternidade, muda a sua forma de ver o sucesso. Você muda a régua de medir o sucesso. Muitas pessoas medem o sucesso pelas riquezas que têm, pela fama, pelo reconhecimento de outras pessoas, enfim. Se você medir o sucesso pela régua do mundo, a maioria das pessoas na Bíblia foi um tremendo fracasso. Porque o que dizer de Moisés, que deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, deixou de ser chamado, deixou de ser alguém importante na trajetória, na vida de Faraó e se tornou quem? Alguém desconhecido. O que você diria, por exemplo, de Paulo, que no final da sua vida, no final da sua carreira, Paulo estava ali, sozinho, o maior pregador do Evangelho, não tinha um cobertor para se cobrir, idoso, dentro de uma prisão, não tinha sequer uma coberta para se cobrir. Quando você vê a vida dessa maneira, você poderia olhar para muitas pessoas da Bíblia e dizer que eles foram um tremendo fracasso. Agora, quando você olha a vida à luz da eternidade, muda, por exemplo, os seus relacionamentos. Sim, sabe por quê? Porque eu já vi muita gente no leito da morte. E como pastor, muitas vezes, sou chamado para orar e assistir pessoas que estão naquele momento de partida, com sono no braço, moribundo, desfalecido em cima de um leito. Eu nunca vi uma dessas pessoas dizer: pegue minha Ferrari, dá uma geral nela, dá uma polida, coloca do lado da janela porque eu quero morrer olhando para minha Ferrari. Eu nunca vi ninguém dizendo: vá ao banco, pegue todo o dinheiro que eu acumulei ao longo de toda a minha vida, coloque aqui em volta de mim, porque eu quero morrer sentindo esse dinheiro que eu gastei minha vida toda para juntar. Pegue os documentos das propriedades que eu adquiri ao longo da vida, que eu quero morrer aqui abraçado com elas, eu quero sentir. Não. As pessoas, quando estão no leito da morte, elas querem ter por perto amigos. Ela quer ter por perto sua esposa, seu esposo, quer estar ali, quer que esteja do seu lado ali seus filhos ou seus pais. Querem que as pessoas que ele a ama e que se alguma coisa fez, que feriu, machucou, e ele quer pedir perdão, porque ele percebe que abandonou relacionamentos que não deveria ter abandonado, que trocou relacionamento por coisas que não deveria ter trocado. Mesmo Paulo, quando estava para ser oferecido como libação, ele sabia da sua partida, Deus já havia falado que a sua partida estava próxima, mas Paulo, ele escreve para Timóteo dizendo: vem depressa,
vem ter comigo depressa. Mesmo Jesus, quando sentiu a proximidade da morte, quando estava ali no monte no monte Getsemane, monte em que naquela noite ele seria entregue nas mãos de pessoas que iriam maltratá-lo e por fim matá-lo. E ele olha para os seus discípulos e diz: fica aqui comigo. Eu preciso que vocês fiquem aqui comigo. Deus já estava com ele, mas ele precisava de gente. A gente precisa de gente, meus irmãos. A gente precisa de pessoas. Valorize seus relacionamentos, porque quando você olha a vida à luz da eternidade, essas coisas valem a pena, sim. Ninguém está pronto para viver se já não está preparado para morrer. Ninguém está pronto para desfrutar da vida se já não está pronto para morrer. Pense nisso. E a minha oração, nesse final que nós tratamos ao longo desse tempo sobre viver com sabedoria, é que quando nós olhamos para a eternidade, nós possamos ter sabedoria para viver aqui nessa vida. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Os assuntos de compartilhamento, as perguntas estão aí na sequência do vídeo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua célula ou reflita sobre cada uma dessas perguntas e certamente Deus estará falando muito mais ao seu coração. Até a próxima e que Deus lhe abençoe.